Eu gostaria que você abrisse no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso de número 2 e 3. Eu quero falar nesta tarde, começo de noite, sobre perseverança. Amém? De manhã a tia pôde estar ministrando, a pastora Eliana, sobre esperança. Eu quero falar agora sobre perseverar. Perseverando à luz da palavra de Deus. Amém? Tiago, capítulo 1, no verso 2 e 3. Dois, 3 e 4, diz assim: meus amados irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Amém? Para que a provação, uma vez confirmada, possa produzir o quê? Perseverança. Amém? E produzindo perseverança, ela possa ter uma ação completa, como diz a palavra de Deus, para que nós sejamos íntegros, nós sejamos total, plenos diante do Senhor. Amém? Eu não sei qual momento a qual você esteja passando, eu não sei qual momento a qual Deus tem trabalhado na tua vida, mas em Isaías 43:13 diz assim: operando Deus o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de impedir. Amém? Deixa Deus agir na tua vida, deixa Ele operar na tua vida de uma maneira muito especial. E eu quero que nesta tarde, nesse começo de noite, nós possamos receber da parte de Deus a palavra que venha ao nosso coração, amém? Fazendo muito mais além do que nós possamos pensar ou imaginar. Perseverança é a qualidade daquele que persiste em alcançar seus objetivos, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades, e que mantém-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Amém? Então perseverança é isso, a qualidade daquele que persiste em alcançar os seus objetivos, aquele que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Amém? O sexto presidente dos Estados Unidos, a gente está nesse momento, né, os Estados Unidos como foco, o presidente atual, mas eu não estou querendo falar desse, eu quero falar do sexto presidente Estados Unidos lá do século XVIII, 1825, ele esteve no mandato de 1825 a 1829, é John Quincy Adams. Ele diz assim, que a perseverança ela tem um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Amém? A perseverança ela tem o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e também o que mais? Os obstáculos sumirem. Amém? Então eu tenho certeza que no meio da tua caminhada existem obstáculos, existe realmente momentos, né, de dificuldades, mas que você possa realmente trilhar cada momento, né, à luz da palavra de Deus, sendo moldado pelo Senhor, sendo dirigido pelo Senhor de uma maneira muito especial, meu irmão. Persistência é uma qualidade, amém? Persistência, perseverança, ela é uma qualidade. Teimosia não, tá? Persistência e perseverança é uma qualidade, né? Teimosia não. Se o tempo e as pessoas que estão ao redor de você, né, elas estão insistindo em dizer que você deve mudar, em algum momento, em alguma situação, em alguma direção que você esteja tomando, eu quero que você pare, eu quero que você reveja os seus conceitos, porque de repente você está sendo teimoso e não perseverante. Amém? Então tenha isso no seu coração, que Deus possa falar ao seu coração, dirigindo a sua vida de uma maneira tremenda. Então para que nós possamos perseverar, primeira coisa que eu gostaria de falar nesta tarde, nesse começo de noite, é que você tem que dar o primeiro passo. Tem que haver esse primeiro passo, né, para que nós possamos sair do lugar a qual nós estamos. Então, o primeiro passo, a palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 16,
o apóstolo Paulo instruindo, orientando a igreja ali naquele momento. A igreja estava sendo estruturada, dirigida ali de uma maneira tão especial pelo Senhor, e os escritos do Novo Testamento estavam sendo compilados, escritos ali. Então não tinha esse manancial tremendo que nós temos, que são estes livros aqui, os 27 livros que fazem parte do Novo Testamento. Estavam sendo confeccionados ainda, escritos ali. E Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz assim: digo-vos, porém, irmãos, que andei em espírito e jamais cumprireis a vontade da carne. Paulo estava falando de um ato contínuo, de algo que fazia com que a igreja pudesse entender que ela estava nesse ato contínuo, andando, compartilhando realmente de um viver não estático, parado, mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos caminhando, meu irmão, caminhando, andando com o Senhor, né? Por isso que de uma maneira muito clara ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mostra o caminho para que nós possamos perseverar nele, amém? E se houver alguma dúvida por algum momento no teu coração, qual a direção, qual o caminho a andar, pare, espere a direção do Senhor. E no livro de Isaías diz assim, que ouvirás atrás de ti uma voz que dirás. Eu vejo essa ação do Espírito Santo de Deus, dizendo ao nosso coração: este é o caminho, ande por ele, não por sentimentos, não pelo mover humano, mas pela ação sobrenatural de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus para trazer luz à igreja, não somente naquele momento ali a qual ele estava vivendo, mas os escritos do apóstolo Paulo chegaram até os nossos dias, e Deus deixou esses escritos como escritos inspirados para dar à igreja a orientação devida. Eu não creio que Deus usou apenas o apóstolo Paulo para aquele momento, mas Ele estava usando o apóstolo Paulo para trazer uma revelação da parte de Deus para a igreja daquele momento e para as nossas vidas hoje, para a igreja a qual está caminhando. E eu quero dizer para você, meu irmão, ande em espírito, ande nessa ação do Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir na verdade, o Espírito Santo da verdade, que te guiará em toda a verdade. Em toda a verdade, não vai haver sombra de dúvida no teu coração. Por isso, quando nós falamos de perseverar, nós estamos falando à luz da palavra de Deus. Nós não estamos falando como um mover de um pensamento positivo, não, eu estou falando à luz da palavra de Deus. Medite nesta lei de dia e de noite. Esta foi a orientação que Deus estava dando a Josué, quando no momento mais crítico da sua vida, ele tinha perdido o referencial de líder, de liderança a qual ele tinha, que era Moisés. Moisés havia morrido, e ele estava ali ainda chorando, naquele momento de luto, e Deus disse a Josué: Josué, levante a tua cabeça, tome um posicionamento. E ele diz assim: medite nessa lei de dia e de noite. Por quê, Josué? Não fica olhando para as circunstâncias, para o momento. Moisés, meu servo, é morto, fechou o tempo dele, o ciclo de vida dele acabou. Agora eu quero dizer a você, compete dar sequência ao trabalho, ao ministério, a qual Deus estava ali dando a ele, designando a ele. Eu sei que nós temos da parte de Deus um propósito nessa vida. Deus te criou, Deus te gerou com um propósito específico, meu amado irmão. Eu não creio que você esteja nessa terra apenas para passar um tempo aqui, não, mas com um propósito da parte de Deus, para onde você estiver, você realmente seja um referencial de Deus para abençoar outros, com teus dons e com os teus talentos que Deus tem te dado.
Talvez você esteja olhando para o que está aquela pessoa que está do teu lado e vislumbrando nessa pessoa os dons e talentos que você gostaria de ter na sua vida. Mas, meu irmão, olhe para você e veja os teus dons, os teus talentos que Deus tem dado a você e coloque-os em prática. Mas o diabo é astuto, ele tenta de uma forma ou de outra fazer com que nós, como cristãos, desistamos diante do obstáculo. E Josué estava vivenciando aquele momento. E quando Deus traz uma palavra de ânimo, de perseverança a ele, ele diz assim: para que você tenha força para prosseguir nessa caminhada, medite nessa lei de dia e de noite. Não cesses de falar do livro da lei. Antes, de novo Deus fala: medite nessa lei de dia e de noite. Então, é passo a passo, caminhando com o Senhor. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja, a igreja de Roma, né, a qual ele estava sendo ali direcionado, ele não conhecia o trabalho que estava sendo feito ali naquela igreja. E aí no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 3, é uma das cartas do Novo Testamento, que nós podemos dizer uma das cartas mais doutrinárias, né? E essa carta é tida de Romanos como o quinto evangelho, e fala das doutrinas básicas do cristianismo. E aí no Romanos capítulo 5, no verso 3, ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Amém? Nós nos gloriamos nas tribulações. No momento da tribulação, é o momento do agir de Deus, é o momento de Deus forjar o nosso caráter, na essência da palavra, onde a forja era colocada ali para moldar aquele ferro, e era colocada em altas temperaturas, num fogo muito intenso, e ali naquela forja, o ferro ali, ele era prensado, ele era realmente moldado para uma finalidade específica. Eu não sei qual a finalidade específica de Deus, neste momento a qual você esteja passando, a qual você está sendo moldado por Deus, com um propósito específico, porque Deus tem um propósito específico em todas as coisas na nossa vida. Então nós vamos perseverar, nós vamos caminhar nessa jornada. Então eu quero dizer para você, meu irmão, está difícil, tem um momento de dificuldade, peça ajuda, peça conselhos. Você tem pessoas ao seu lado, tem familiares que você pode buscar conselhos, tem amigos, mas acima de tudo isso você tem líderes, pastores, pessoas que você pode buscar uma orientação. Lá no seu trabalho, talvez você esteja passando por um momento de tribulação, um momento de dificuldades, e você tem a quem buscar, aquele que está ali responsável por você, no teu campo profissional. Busque a orientação. E às vezes as pessoas sofrem caladas, muitas vezes, e aí o que acontece? Vem as decepções, vem a tristeza, que toma conta do coração. E Deus, Ele, de uma maneira especial, Ele estava falando àquela igreja, está falando aos nossos corações a cada momento, que nós devemos buscar a orientação da parte dEle. Albert Einstein, ele diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Amém? Então é uma frase completa. Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E tem a sequência dessa frase de Albert Einstein. Ele diz assim: fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Então nós temos, meu amado irmão, que prosseguirmos na caminhada, ainda que você se sinta limitado
sem condições, meu amado irmão, de exercer aquilo que tem sido colocado nas tuas mãos, em todas as áreas, porque Deus não preocupa somente com a tua vida na área espiritual. Você é espírito, alma e corpo, você é pleno, e Deus se preocupa com a tua vida de uma maneira plena. Ele não se preocupa com você apenas neste momento de culto, não, é todos os dias, é todos os momentos. E por que se sentir só, meu amado irmão? A presença de Deus, ela está aqui neste local, mas ela caminha com você por onde quer que você ande. Ela está com você, meu amado irmão. E lá no Antigo Testamento, o povo estava sendo levado, conduzido à terra prometida, e diz a palavra de Deus, que durante o dia, Deus trazia uma proteção sobre aquele povo. Era um calor intenso, e uma nuvem trazia a sombra necessária para a caminhada daquele povo. Mas à noite, uma coluna de fogo dirigia aquele povo, dando a claridade, iluminando os caminhos, os quais eles teriam que trilhar. Deus, Ele não te deixa, Deus, Ele não te abandona, meu amado irmão. Você tem um compromisso com o Senhor, mas acima de tudo isso, Deus, Ele tem um compromisso com você em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, e esta é a tônica, meu amado irmão, quando nós falamos de perseverança, nós falamos desse caminhar junto com o Senhor. A igreja estava passando por um momento de dificuldade. Jesus havia sido crucificado. A igreja estava dispersa, e 2 discípulos saem da sua cidade, da sua aldeia chamada Emaús, e se dirigem para Jerusalém. E num dado momento eles precisavam retornar para o seu lugar de origem, para a sua aldeia. E diz a palavra de Deus que aqueles 2 discípulos, eles estavam caminhando de volta para a sua casa, e meio tristes, decepcionados com tudo que estava acontecendo, sem respostas. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós estamos andando assim meio sem resposta, sem realmente uma orientação devida, meu irmão. Mas o Senhor começa a andar com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E diz a palavra de Deus, que o Senhor, à medida que caminhava com aqueles 2 discípulos, Ele relatava todos os fatos, todas as profecias do Antigo Testamento, que trazia luz ao fato que havia ocorrido naqueles dias, falando do Salvador, falando da sua morte, falando da sua ressurreição. E num dado momento, quando eles estão chegando ali, na sua cidade, na sua aldeia, eles incentivam aquele forasteiro, né? Porque para eles, aquele que estava caminhando lado a lado com eles, era um forasteiro que não tinha o conhecimento do que estava acontecendo. Talvez você esteja nessa mesma condição, dizendo: Deus, parece que o Senhor não conhece, o Senhor está sendo forasteiro com a minha história, com aquilo que eu estou vivendo neste momento. Meu irmão, antes que uma palavra saia da tua boca, o Senhor já conhece. Antes mesmo que os teus dias fossem determinados, um por um, Deus já conhecia, Deus já sabia de todos os momentos pelos quais você estaria trilhando. Então, nenhum momento na sua vida pega Deus de surpresa. E aqueles discípulos estavam andando ali, de repente, eles convidam aquele forasteiro, que eles não tinham noção de quem era, para entrar, para compartilhar de uma refeição. E depois ele seguiria ali o caminho dele. E diz a palavra de Deus, que quando é apresentado o alimento, a provisão, para que eles pudessem ali se alimentar, aquele forasteiro que estava do lado, era Jesus. E eles não tinham percebido que era Jesus. E ele pega o pão, e ele dá graças, e de repente, desapareceu. E aí é interessante que aqui o diálogo que é processado após esse momento, é que aqueles 2 discípulos ali de Emaús dizem assim:
e não nos ardia o coração, quando no caminho ele discorria a respeito das Escrituras? E muitas vezes, meu amado irmão, você está trilhando esse caminho, o Senhor está tão próximo de você, o Senhor está do lado da sua vida, te dando a direção devida, mas os seus olhos estão focados no momento da dificuldade, da adversidade, da luta. Então eu quero que você tenha isso no teu coração, meu amado irmão. No meio da dificuldade, nós podemos encontrar uma oportunidade. No meio da dificuldade, nós podemos encontrar a oportunidade. Essa é uma outra frase de Albert Einstein. No meio da dificuldade, nós podemos encontrar. Esse homem não somente é um homem, um cientista, né, que deu realmente uma história através da sua vida, do seu nome na história, mas é alguém que conhecia também o Senhor, que tinha o Senhor, né, como referencial na sua vida. E nós queremos que você entenda, meu amado irmão, que caminhar, andar, esse ato contínuo de perseverança é algo que deve ser notório na nossa vida a cada dia. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele passa por um outro estágio nessa nossa caminhada com o Senhor. E esse segundo estágio eu quero falar do correr com perseverança. Nós falamos de dar o primeiro passo, mas o primeiro passo é apenas um começo nessa caminhada. E aí você vai criando uma resistência. Quem faz caminhada, quem faz maratona sabe disso. Você tem que criar resistência. Você tem que criar realmente no seu viver, não somente aquele desejo de fazer algo, mas você tem que ter um treino, né? E Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2 diz assim: portanto, visto que temos a rodear tão grande número de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Então agora, não mais dando o primeiro passo, andando nessa caminhada, mas agora, meu amado irmão, criando uma resistência espiritual, sendo fortalecido pelo Senhor e pela sua força, correndo com perseverança, olhando não para as circunstâncias, olhando não para os obstáculos, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tendo Jesus como alvo, foco do objetivo a ser alcançado lá adiante. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. Nós estamos a rodear por um grande número de testemunhas. Então o apóstolo, aquele que está escrevendo a carta aos Hebreus, ele diz assim: vamos nos desembaraçar, vamos tirar todo o peso do pecado que tão de perto nos assedia, que tão de perto impede o nosso caminhar. Eu não sei o que está impedindo o teu caminhar, eu não sei, meu amado irmão, mas é tempo de desembaraçar, é tempo de retirar aquilo que está impedindo o teu caminhar. É hora de prosseguir, porque é uma corrida a ser trilhada. Correr com perseverança, e é isso que o autor da carta está dizendo: corramos com perseverança a carreira. Então a vida cristã é isso, é um ato contínuo, como eu disse. Às vezes nós andamos, e às vezes Deus vai fazer com que nós corramos. Amém? Hebreus capítulo 10 agora. Hebreus 10, 35 a 39, diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará.
mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então, correr com perseverança, não abrir mão da confiança que nós temos, da confiança proposta em Cristo Jesus. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: o justo, aquele que é justificado por Cristo, pela fé, ele vai viver pela fé, ele vai andar pela fé, ele vai viver pela fé. Meu amado irmão, vai haver momentos na sua vida que você não vai ver nada, você não vai sentir nada, mas você vai ter que ter um posicionamento de fé. Um posicionamento de fé que vai dirigir a sua vida, meu amado irmão, que vai fazer com que você possa perseverar passo a passo nessa caminhada. Então nós temos que dar o primeiro passo, essa foi a proposta. O segundo que nós falamos é correr agora com perseverança. Mas o terceiro que eu quero me deter mais é assumir uma atitude correta. É assumir uma atitude correta agora nesta caminhada. Quando você muda a sua maneira de pensar, consequentemente as suas atitudes também mudam. Quando você muda a sua maneira de pensar, as suas atitudes, aquilo que você expressa, vai produzir realmente algo novo. Então, atitude positiva diante daquilo que é negativo, né? Você já observou pessoas, né, que, como lá no texto de Números, no capítulo 13, pode abrir lá, quando nós vemos Josué e Caleb sendo enviados por parte do Senhor, né, através do líder ali, Moisés, para serem os espias da nova terra a ser conquistada. Diz a palavra de Deus que foram enviados àquela terra de Canaã 12 espias, 12 príncipes pré-escolhidos, pessoas da alta sociedade ali hebraica. Então eram homens realmente referenciais, homens que realmente formadores de opinião. Então eu fico imaginando 12 indo para espiar a nova terra. Então, quando nós falamos de ter uma atitude positiva diante daquilo que é negativo, nós estamos falando de visão, nós estamos falando daquilo que nós podemos ver, né? Com os nossos olhos humanos apenas? Não, com os nossos olhos também da fé. Porque vai haver momentos, meu amado irmão, que todos vão dizer, não tem jeito, acabou, e você vai olhar com os olhos da fé, e você vai ver além daquele momento. E a atitude dessa visão, nós vemos na vida de Josué e de Caleb, Números capítulo 13, no verso 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, porém o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, né? Aí no verso de número 30, isso era o que o pessoal, os 10, estavam dizendo. Realmente, a terra é boa, a terra é uma terra que mana leite e mel, é uma terra realmente produtiva, mas é uma terra de gigantes, é uma terra de dificuldades, é uma terra onde seremos tragados pelo inimigo. Então tudo aquilo que é bom ficou secundário, terciário, ficou de lado, e aquilo que é ruim passou a ser a essência da visão deles. Mas aí diz a palavra de Deus, no verso 30, do capítulo 13, no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. Quando nós falamos de perseverança, nós falamos dessa caminhada, e não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que nós temos que trilhar, meu amado irmão. É uma caminhada que nós vamos usufruir dos benefícios dessa caminhada, e foi isso que Caleb falou: olha, tem gigantes? Tem, mas eu não estou olhando para o gigante como um grande obstáculo, eu estou olhando para o Senhor, que pode nos conceder a vitória sobre estes gigantes. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este foi o grande legado de Davi, quando ele escreve ali, o Salmo 23, ele diz: Senhor, ainda que eu ande, ainda que eu tenha os momentos mais difíceis da minha vida, eu não temerei, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo, porque eu sei que o Senhor vai me fortalecer, Senhor. Então, essa era a visão correta, essa era a visão a qual Deus queria que o povo tivesse. Mas eu quero que você entenda: o nosso adversário, que é o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele vem matar, roubar e destruir é a visão, tirando a visão daquilo que é correto, daquilo que realmente vai nos levar para um patamar da vitória, porque ele quer que nós continuemos no local da derrota. Mas, meu amado irmão, tenha no teu coração, nós estamos caminhando nessa caminhada, e em alguns momentos, meu amado irmão, Deus vai fazer com que você corra durante esse trajeto. Mas eu quero que você tenha no seu coração: nós somos mais do que vencedores. Você vai chegar lá no pódio, e quando chegar, o teu lugar já vai estar garantido. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Mas o nosso adversário, ele tenta combater, e ele combate aonde? Na mente. Ele combate aonde? Neste campo que ele tenta minar. Ele tenta minar, meu amado irmão. Mas para eliminar este campo, ele vai minando lá numa outra fonte, que é no coração. Provérbios capítulo 4, no verso 23, o Senhor diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes, as saídas da vida. Guarde o teu coração, preserve o teu coração, meu amado irmão. Tenha essa atitude realmente de preservar este campo, que é um campo também onde é travado as lutas, mas onde são conquistadas também as vitórias. E o nosso adversário, ele tenta de todas as formas, fazer com que você desista dessa caminhada, desista de prosseguir, meu amado irmão. Por isso que hoje nós vivemos um momento na sociedade em que os relacionamentos estão sendo partidos, quebrados, porque as pessoas não querem prosseguir nessa caminhada, porque é mais fácil desistir e começar um novo relacionamento que você não sabe se vai dar certo. Se há essa dúvida, por que não colocar o foco neste relacionamento que já está? Para quê? Para que haja acerto, para que haja posicionamento. Então eu fico imaginando que hoje em dia as pessoas estão vivendo essa questão do relacionamento também com Deus, desse divórcio do relacionamento com Deus. Não, eu não preciso de Deus, eu faço da minha maneira. Deus não precisa se envolver com os meus negócios, eu vou caminhando porque eu tenho boas ideias, eu vou dirigindo a minha vida. E aí as pessoas vão se frustrando mais e mais. E eu quero que você entenda, meu amado irmão, que no meio da adversidade, no meio da dificuldade, Deus quer forjar o teu caráter, forjar a tua vida de uma maneira tremenda, para que você possa observar a oportunidade que Ele está te concedendo neste caminhar, a oportunidade realmente para novos desafios. Então a atitude do vencedor diante dos desafios. Então eu coloquei
algumas atitudes de um verdadeiro vencedor. O vencedor, ele se submete à dor da disciplina. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas um só leva o prêmio? Ele está falando de uma corrida normal. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coisa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Então a atitude de um vencedor, a atitude daquele que é um vencedor, que tem uma atitude realmente como uma atitude de um vencedor, que tem uma atitude correta, meu amado irmão, é este que se submete neste momento de luta e de adversidade, que tudo é contrário à dor da disciplina. O que Deus está me ensinando? O que Deus está me ensinando neste momento? 1 Coríntios 9, 24 a 27. O que Deus está nos ensinando? Então tenha isso no seu coração, meu amado irmão. Este momento não é um momento de autoflagelo, onde Deus te colocou nesse momento e te abandonou, não. É um momento de aprendizado. É um momento de aprendizado. E quando nós entendemos isso, meu amado irmão, quando nós recebemos este momento, não como um momento de martírio, mas como um momento de disciplina, de orientação na nossa vida, de Deus, parando para ouvir o que Deus deseja falar aos nossos corações, estando atento, meu amado irmão, para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então o vencedor, ele se submete a este momento de disciplina, e aí Deus começa a agir de uma maneira tremenda. O vencedor também, ele não se deixa dominar pelo desânimo, porque nessa caminhada de perseverança, o desânimo vem sobre as nossas vidas, e vem para tentar tragar, matar, roubar e destruir. Eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão, que esse que é o adversário, ele tenta minar o teu coração, a tua vida, com desânimo, e ele tenta fazê-lo, como diz lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, ele diz assim: irmão, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o que ele faz? Ele avança para alcançar, um objetivo. Ele avança esquecendo das coisas que para trás ficam. Então naquele momento em que o desânimo tenta tragar a tua vida, meu amado irmão, prossiga em frente, deixe ele de lado, prossiga em frente, meu amado irmão. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, é a força que molda a nossa caminhada. E lá em Filipenses 3,13, ele diz assim, como nós lemos, diz assim: esquecendo dessas coisas que para trás ficam. Então deixando para trás. E na hora do desânimo, na hora da luta, o diabo quer ressaltar apenas aquilo que é negativo. Outra coisa, o vencedor, ele não desiste com facilidade, prosseguindo para o alvo, como diz lá em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo tinha esse foco, ele prosseguia para o alvo. Martin Luther King, ele diz assim: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta no momento de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsia e desafios. A medida de um homem, a verdadeira medida de um homem, não se vê na forma como se comporta naquele momento de conforto e de conveniência, naquele momento que está tudo bem, não é nem neste momento, mas em como se mantém em tempos de dificuldades, em tempos de controvérsias, em tempos de desafios, em tempos de oportunidades que Deus está concedendo a você, de confiar
nele e de confiar a Ele aquilo que está tentando tragar a tua esperança, tentando tragar realmente a tua caminhada. Confiar nele, em Deus, para dirigir a tua vida e confiar a Ele todas as coisas. Outra coisa, nós estamos finalizando, a última diz assim: o vencedor, ele supera o medo com fé e determinação. Filipenses capítulo 4, agora, um pouquinho mais adiante, Filipenses 4, 12 e 13, diz assim, o apóstolo Paulo diz: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, tanto na fartura como na fome, tudo posso naquele que me fortalece. Se você for ler esse texto todo, o apóstolo Paulo está escrevendo a esses amados irmãos, não num lugar confortante, não num hotel de 5 estrelas, ou 6 estrelas, o melhor hotel, não. Ele estava preso, ele estava aprisionado, num local, num cárcere. E ali naquele momento de adversidade, ele escreve esta epístola, que é a epístola dos Filipenses, que é uma das cartas de Paulo na prisão. E ele escreve, ele tece as linhas dessa carta com um teor tão tremendo, que a palavra que sobressai nessa carta é alegria. É a alegria do Senhor que move o nosso coração, não apenas nos momentos confortantes, mas a alegria do Senhor que faz com que prossigamos, perseverando rumo ao caminho a qual Deus tem projetado para as nossas vidas. Eu não sei quais são os planos, os projetos de Deus para a tua vida nessa semana ou daqui a um ano, meu amado irmão, mas este Deus que tem te dado vida, meu amado irmão, Ele pode fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Confia a Ele a tua vida, confia a Ele os teus planos e propósitos. Persevere confiando no Senhor, meu amado irmão, sendo dirigido por Ele, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita na nossa vida, Ele nos orienta a cada dia. Então é tempo, meu amado irmão, de ter essa essência de Deus nas nossas vidas, como o apóstolo Paulo tinha, e naquele momento de maior adversidade da vida dele, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Se nós formos olhar as circunstâncias, ele estava preso, ele estava impedido de sair, meu amado irmão, daquele local ali que o aprisionava, mas ele tinha o seu espírito livre para louvar e exaltar ao Senhor. No livro de Colossenses, nessa semana eu estava meditando nesse verso, Colossenses capítulo 4, para finalizarmos, Colossenses 4, no verso de número 2, Colossenses 4, no verso de número 2, diz assim: perseverai na oração com ações de graças. Perseverai na oração com ações de graça. Perseverai onde? Nas orações com o quê? Sendo grato, meu amado irmão, sendo grato por aquilo que Deus está fazendo, não da maneira que você quer ou ache, mas é da melhor maneira de Deus, para agir na sua vida, para que você possa prosseguir, meu amado irmão. Persevere na oração, estando atento, vigiando com gratidão, com o coração grato diante do Senhor. Perseverar fala de andar passo a passo nessa caminhada com o Senhor, fala de alcançarmos uma resistência que nos permita que nós possamos correr, meu amado irmão, para alcançar o objetivo, tendo assim uma atitude de vencedor. O Apocalipse capítulo 3, no verso 11 diz assim: vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Deus tem te dado algo de especial, e tem confiado a você este algo de especial na sua vida, na sua caminhada, mas é tempo de nós prosseguirmos com perseverança, com fé,
orando, meu amado irmão, não fazendo da tua vida cristã apenas um momento de estarmos num culto ou no outro culto, não, mas de fazer com que você esteja em todos os cultos, ainda que seja em todos os cultos, mas esteja em todos os momentos ligados e antenados com o Senhor, sendo dirigido pelo Senhor a cada dia, a cada momento do teu caminhar, lá no teu trabalho. Deus vai te dirigir, vai te orientar, vai fazer com que você seja a luz. Persevere na oração, vigie com gratidão, com ações de graça. Eu quero que você realmente, nessa semana, tenha uma semana abençoada, que Deus possa te levar a caminhar, não olhando para os obstáculos, não sendo levado ou tragado pelos obstáculos, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Eu quero orar com você, eu quero colocar a tua vida diante de Deus. Eu não sei como é que está o teu caminhar, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que Deus falou ao seu coração, mas que o Espírito Santo de Deus possa conduzir e falar realmente aquilo que apraz a você, ao teu coração, em nome de Jesus. Que os medos sejam lançados de lado, que a timidez, o desânimo, a tristeza, aquilo que o inimigo tem lançado e tem jogado no teu coração, você possa lançá-lo fora, desembaraçando de todo o peso e pecado. Corramos com perseverança a carreira a qual nos está proposta, olhando para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tua força ou para a tua capacidade, porque você vai se frustrar e você vai afundar diante do mar, seja da dificuldade, da luta. Mas olhe para o Senhor. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele caminhou sobre aquela água, ele trilhou com perseverança um caminho seguro. Mas quando ele olha para a dificuldade, para a adversidade, ele perde o rumo e ele afunda. Eu quero orar com você, eu quero apresentar diante de Deus a tua vida. Eu quero que você, no seu lugar, se Deus falou com você, que se levante uma pessoa, que seja uma só, mas se foi com você, eu quero orar com você. Não importe se é uma pessoa, se são duas, se são três, mas eu quero orar nessa hora. Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor, porque eu creio que esta semana é uma semana de desafios, é uma semana realmente que o Senhor vai fazer com que você possa prosseguir, perseverar, não olhando para as circunstâncias, não olhando para aquilo que tem tentado tragar a tua fé, não olhando para os obstáculos, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Com o Senhor, como diz lá no Salmo 18, nós pularemos muralhas, nós pularemos as muralhas. O inimigo, ele já foi derrotado em nome de Jesus. Eu creio na ação sobrenatural de Deus. Eu quero incentivar você a perseverar na oração, perseverar na súplica, perseverar atento, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, olhando para Ele unicamente, olhando para Ele, porque eu sei que você não vai se frustrar, eu sei que você não vai se frustrar, meu amado irmão. Quero orar, eu quero apresentar a tua vida, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Deus, eu quero apresentar essa vida diante do teu altar, Senhor. Este coração, Senhor Deus amado, que está se colocando em pé diante do Senhor nesta hora. Deus, opera com poder, opera com autoridade, Senhor, quebrando todo jugo, quebrando toda amarra, toda ação contrária, bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Aquilo que o inimigo lançou, Senhor, para tentar fazer com que este caminhar deste amado ou desta amada, Senhor, possa ser um caminhar, Senhor Deus,
segundo a tua palavra, Senhor, caia por terra agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Toda palavra que foi lançada de uma forma contrária, toda palavra maldita, nós repreendemos o poder e na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Opera com poder, Senhor, opera com vida, Senhor, sobre este coração, Senhor, que possa perseverar, Senhor Deus, não sendo dirigido por sentimentos ou por outra qualquer situação, mas sendo dirigido pelo Teu Espírito, porque o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade, Senhor, nessa caminhada, Senhor, porque quando passamos pelo momento da adversidade, quando passamos pelo momento de provação, Senhor, o nosso caráter, Senhor Deus, ele é forjado, ele é aperfeiçoado, Senhor, e o Senhor faz com que, Senhor Deus, seja gerado na nossa vida perseverança, Senhor, e a perseverança, Senhor Deus, faz com que nós trilhemos um caminho novo, um caminho, Senhor Deus amado, onde com certeza o Senhor quer fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu me rendo aos Teus pés, Senhor.